Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o seu comentário, professor, para a coluna desta quinta-feira? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Esta coluna só pode ser uma autocrítica da penúltima. Lembrando um pouco, que os ouvintes não necessariamente vão saber qual é, foi às vésperas do primeiro turno. A coluna, inclusive, teve o título "Em poucos dias poderemos ter uma nova redemocratização". Principalmente na segunda parte da coluna, houve tentando explicar por que essa hipótese de redemocratização estava tão à vista. Por exemplo, é dito que grande parte dos novos governos estaduais afastariam os obscurantistas e assim por diante, né? E logo depois, quando a contagem dos votos foi feita, o panorama foi muito diferente. Agora nós estamos às vésperas do segundo turno, com um quadro que se mantém no nível nacional, porque, em princípio, o resultado do primeiro turno, com vitória do candidato pró-democracia, pró-redemocratização, ela meio que está sendo confirmada pelas pesquisas. Mas, além disso, o episódio tragicômico daquele ex-deputado Roberto Jefferson pode ter causado danos ao projeto de manter essa coalizão aí, que na verdade é uma coalizão que é contra o Pacto de 1988, não é? Mas o senhor se mantém otimista, professor? Então, mesmo que dê para manter um certo otimismo, até há um modelo da GV que acha que as chances de que o primeiro colocado no primeiro turno vença o segundo turno são de 76% ou mais. De qualquer forma, o panorama nos estados é horrível, né, em geral. Aqui em São Paulo, particularmente, né, nós estamos nos preparando quase que para... quer dizer, torcendo para que isso não aconteça, mas é quase uma preparação para enfrentar o malufismo. Ou seja, ainda mais aqui falando na USP, né? Será que a universidade vai levar quanto tempo para poder enfrentar uma situação em que vai ser semelhante àquela que ela viveu durante a ditadura militar? Se acontecer o que as pesquisas estão dizendo, que seria uma vitória aí desse novo malufismo, mais do que bolsonarismo aqui em São Paulo. Então, acho que, além disso, né, no plano por exemplo, do Congresso, né, olhando um pouco as vitórias dos senadores nos estados, com algumas exceções que tiveram maioria ou não, foi a dispersão dos adversários que permitiu, por exemplo, a uma senhora chamada Damares Alves se eleger com 20 e poucos por cento dos votos dos brasilienses, ou mesmo do Romário, com também nem 30% dos votos fluminenses, ou o caso do Sérgio Moro, né, que teve menos de um terço dos votos, ou praticamente um terço dos votos paranaenses. Mas, de qualquer forma, o quadro da composição do Senado e da nova composição da Câmara é extremamente desfavorável a essa hipótese levantada na coluna, que era de uma nova redemocratização. Então, por melhores que sejam os resultados agora do segundo turno, impõe-se uma autocrítica em relação ao que foi dito. E, por enquanto, um grande abraço, vamos ver. Acho que é importante dizer que mais ou menos esse assunto que está sendo tratado aqui vai sair amanhã no Valor, na coluna que eu tenho lá a última sexta-feira do mês, né? Muito obrigado, até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, além da possibilidade de usar o crédito consignado nas futuras parcelas do Auxílio Brasil, o governo do presidente Bolsonaro fez a oferta do uso antecipado do FGTS. Como é que é isso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, o uso de recursos públicos, de fundos públicos, distribuindo dinheiro público à véspera das eleições pelo atual governo, parece não ter fim. Aquela medida de utilização não apenas de recepção do Auxílio Brasil, mas de poder pegar um crédito consignado na expectativa de poder pagá-lo com Auxílio Brasil Futuro, medida que está sendo, inclusive, absolutamente questionada pelo Tribunal de Contas, foi uma das bondades pré-eleitorais do governo, mas não parou aí. Uma outra que também foi anunciada e teve menos repercussão nos meios de comunicação é a possibilidade de usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Futuro para poder amortizar empréstimos habitacionais. Mais ou menos o esquema funcionaria assim. Na hora de pedir um empréstimo para poder comprar uma casa, adquirir um imóvel, aquela pessoa que não tem renda suficiente para isso pode também usar como renda o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que ela ainda vai receber no futuro. Usar isso como uma espécie de caução, né? Ela faz uma cessão desse fundo futuro para que isso também constitua uma possibilidade de juntar com essa renda. Bom, isso significa concretamente, Sandra, que nós estamos falando de uma possibilidade de endividamento e de um recurso que pode não existir se, por exemplo, a pessoa perder o emprego. Professora Ronick, e se a pessoa perder o emprego? O que acontece, hein? Essa discussão é uma das discussões que foram levantadas no momento da aprovação dessa lei, a lei foi aprovada em junho, foi sancionada em agosto, mas o Conselho Curador do Fundo de Garantia só regulamentou essa lei agora, no dia 18 de outubro. E basicamente a ideia de que, bom, pode ter um seguro de 6 meses para ver se ela consegue encontrar um emprego, mas se ela não encontrar um emprego, ela provavelmente, o que vai acontecer com ela é ficar inadimplente, perder a casa, ficar com a dívida e ainda por cima também nós vamos ter um rombo enorme no próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aliás, esse fundo que foi instituído lá atrás, no período da ditadura militar, como o grande elemento financiador da habitação, do saneamento básico e da infraestrutura urbana, nessa mesma lei que aprovou o uso do FGTS futuro para os empréstimos habitacionais, também decidiu que o Fundo de Garantia pode ser usado para empréstimos de microcrédito, aliás, com juros que estão muito pouco claros quais serão. Ou seja, nós estamos falando de a utilização absolutamente massiva de um fundo que era uma das poucas fontes de recurso para infraestrutura urbana, saneamento básico e habitação, sendo jogado numa bacia de oferta de crédito, sobretudo para quem não tem a menor condição atual e futura de pagá-lo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criaram estruturas bem pequenas, semelhantes ao cérebro humano, e as transplantaram em ratos.
Uma nova pesquisa, publicada na revista Nature, descreve os resultados da implantação de organoides de cérebros humanos inseridos nos cérebros de ratos recém-nascidos. E, de acordo com o estudo, esse cérebro humano, em miniatura, consegue enviar sinais e responder ao ambiente, o que vai abrir novos caminhos para pesquisas terapêuticas em doenças neurológicas. Mas a pesquisa também levantou questões éticas. E qual foi a novidade do estudo? Então, cientistas de vários laboratórios, inclusive o nosso, têm construído organoides derivados de células iPS, aquelas células que são reprogramadas para fazer qualquer linhagem celular. E esses organoides, ou mini-cérebros cultivados no laboratório, têm sido muito úteis para pesquisas relacionadas a doenças neurodegenerativas, neuropsiquiátricas ou envelhecimento. Entretanto, esses organoides não desenvolvem vasos sanguíneos e, portanto, não recebem nutrientes. E, por causa disso, eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Então, para contornar essas limitações do estudo, o neurocientista Sérgio Pasqua, de Stanford, na Califórnia, injetou esses mini-organoides no cérebro de ratos recém-nascidos. E o objetivo era ver se as células humanas seriam incorporadas e cresceriam no cérebro do rato. E como foi feito o experimento e o que foi observado? Como as células do cérebro humano demoram muito mais tempo para amadurecer, os cientistas tiveram que esperar mais de 6 meses para que os organoides humanos se integrassem totalmente no cérebro de ratos. E para avaliar se as células humanas eram funcionais, os pesquisadores modificaram os neurônios injetados para que eles se acendessem através de um cabo de fibra óptica inserida no cérebro dos animais. Os ratos foram então treinados a lamber um bico para receber água com os neurônios humanos acesos. E, em seguida, toda vez que os cientistas acendiam os neurônios humanos, os ratos lambiam o bico para receber água, o que demonstrava que as células humanas haviam se integrado suficientemente para controlar esse comportamento do rato. Além disso, os cientistas demonstraram que as células humanas captavam as sensações que os ratos têm através de seus bigodes. E quais foram os próximos passos? Como o objetivo era usar esse modelo para estudar doenças humanas, os autores criaram mini-organoides de 3 pacientes com síndrome de Timothy, que é uma síndrome que causa alguns sintomas semelhantes ao que se observa no espectro autista. E nas placas de Petri, isso é, no laboratório, os organoides derivados desses pacientes não diferem de organoides normais. Mas quando eles foram injetados no cérebro de ratos, eles cresceram menos e os neurônios não responderam ao experimento com água com a mesma eficiência. Então, isso comprova a importância desse modelo para pesquisas em doenças neurológicas ou neuropsiquiátricas. Professora, quais são as questões éticas? Algumas pessoas acreditam que esses experimentos em roedores híbridos poderiam maltratar os animais, ou criar animais com cérebros semelhantes aos humanos. Mas os pesquisadores não observaram problemas nos animais como convulsões, déficit de memória ou alterações comportamentais. E, além disso, um painel organizado pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina concluiu que esses organoides cerebrais humanos são muito primitivos e não têm condições de adquirir consciência, inteligência humana ou outras habilidades e, portanto, não há necessidade de regulamentação legal. Ainda bem, pensei eu, imagine o risco de criarmos ratos corruptos. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Os protestos massivos no Irã não são apenas contra o uso do véu, mas a revolta de uma geração inteira contra os ayatolás. Professora Marília Fiorilo. Olá, Cido e ouvinte da Rádio USP. Há cerca de 10 anos, em congressos internacionais, tive a chance de conhecer e conversar
com intelectuais iranianos. A conferência de um deles, inclusive, era exatamente sobre o dress code, ou o uso do hijab no país. Contou que as estudantes iranianas, assim que entravam no recinto das universidades, tiravam os seus lenços. Eu falo lenços coloridos, estampados, meio transparentes e que deixavam à mostra boa parte da cabeça e os cabelos, pois o Irã sempre foi mais liberal quanto à vestimenta feminina, se comparado aos países do Golfo Pérsico, onde o niqab e a burca são obrigatórios. O primeiro cobre testa, queixo e pescoço, e o último só deixa à mostra os olhos, às vezes através de uma tela. Digo isso para enfatizar que os enormes protestos que eclodiram no país desde a prisão e morte da jovem Mahsa Amini, e que já duram mais de um mês, vão além de uma questão de indumentária. São a revolta de uma geração inteira contra a teocracia dos ayatolás. Não por acaso, a palavra de ordem mais usada é mulher, vida, liberdade, seguida do slogan fora religiosos e de buzinaços em pelo menos 111 cidades. Desde a ascensão do Ayatollah Khomeini ao poder, em 79, nunca, mas nunca mesmo, se viu um protesto de tal proporção, coragem e alcance. Para se ter uma ideia, entre os 8.000 presos estava a filha do ex-presidente do Irã, Rafsanjani. E apesar da brutal repressão, 250 mortos, os manifestantes, a maioria jovens universitários, não recuam. Prova disso foi a acolhida calorosa, na madrugada dessa quarta, no aeroporto de Teherã, de uma atleta iraniana que dispensou o hijab numa competição em Seul, foi mandada de volta às pressas e obrigada a colocar no seu Instagram um daqueles pedidos de desculpa que sabemos ser pura coação. O Irã é a Pérsia de cultura milenar, não um aglomerado de tribos subitamente enriquecidas com petrodólares. Mais da metade dos estudantes universitários é composta por jovens mulheres. O véu foi só a faísca que disparou a profunda e latente revolta da sociedade iraniana com o desemprego, a inflação e a crise econômica que se aprofundou graças ao ex-presidente Trump, quando ele rompeu unilateralmente, em 2018, as negociações sobre o acordo nuclear, defendidas pelos europeus e pelos políticos reformistas iranianos. O resultado foi o esperado, a derrota dos reformistas e um endurecimento do regime iraniano. À frente do protesto está uma nova geração, inclusive meninas de 15 e 16 anos, que queimam seus lenços nas ruas e cortam o cabelo. Um gesto simbólico que viralizou entre atrizes famosas, como nos vídeos de Juliette Binoche e Marion Cotillard. Sim, é preciso mais que isso para derrubar a teocracia de Khamenei, a guarda revolucionária ou a política de costumes. Mas a popularidade interna do regime iraniano está sofrendo o maior abalo desde a sua instalação 40 anos atrás. A professora Marília Fiorillo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema da coluna desta semana? A guerra tecnológica ganha cada vez mais importância nesse momento em que a presidência de Joe Biden enfrenta um grande teste nas urnas. Antes das eleições, recrudesceu o discurso e a prática contra as tecnologias chinesas. O governo americano, além de subsidiar e financiar o desenvolvimento tecnológico para reduzir a dependência com relação à importação de componentes eletrônicos da China e mesmo chips, lançou também uma política bem mais agressiva, bem mais rigorosa de contenção de qualquer negócio com a China. Quer dizer, não apenas estimular a indústria nacional, a tecnologia nacional, mas também impedir que o comércio internacional e mesmo suprimentos ou contratos de transferência de tecnologia possam acontecer para a China, envolvendo as empresas americanas. De um lado, isso foi um pouco um tiro no pé, porque de fato se construiu um sistema hiperglobalizado, uma grande fragmentação das cadeias produtivas, em especial da tecnologia, usando muito da mão de obra da infraestrutura na Ásia. Foi um milagre asiático. Como romper com isso? Como romper a hegemonia que a China vai adquirindo na coordenação de novos projetos de substituição da dependência com relação aos próprios mercados ocidentais? Há um conflito econômico que passa fortemente por esse que é o mercado de consumo que mais vai crescer nos próximos anos, que é o mercado do consumo digital, das tecnologias digitais, de tudo que envolve telecomunicações, não apenas no consumo, mas na organização de toda a economia. Quem tem o controle sobre os chips? Como usar esses chips? Professor Gilson, como vai ficar esse mercado digital nos próximos anos, hein? Qual é a expectativa? O governo inglês baixou uma norma porque descobriram, ou pelo menos veio à tona agora, a informação de que pilotos da Royal Air Force, da Força Aérea Britânica, estavam dando consultoria, umas consultorias muito bem pagas, parece que realmente contratos milionários, e com isso o savoir-faire, o know-how, o conhecimento do como usar a tecnologia ocidental, inclusive para transformar. Essa é a perspectiva de um estudo que foi publicado pelo Instituto de Economia da Unicamp, na Economia e Sociedade, Made in China 2025, em meio à hiperglobalização, falando da importância dos ativos intangíveis, de uma estratégia explícita da China para avançar sobre setores que são predominantemente tecnologias de informação e comunicação, criando uma especialização chinesa. Na prática, a China, ao longo desse período de hiperglobalização, orientou toda a sua estratégia, que sempre foi de promover essas exportações com linhas de montagem a custo baixo. Houve um upgrade com implicações políticas importantes, que significa buscar justamente o avanço na dimensão do conhecimento, da tecnologia, dos ativos intangíveis, e a influência do governo, políticas do governo chinês, para que esse processo de aprendizagem implique inovação e, portanto, superação também dos modelos tecnológicos e também das formas de usar a tecnologia ocidentais num mundo que começa a ter uma polarização digital exatamente na fronteira do desenvolvimento do século XXI, que é a fronteira digital, eu diria a economia. A gente volta daqui a 2 semanas comentando a economia, a política e a tecnologia no Brasil e no mundo. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. A volta à normalidade pós-pandemia coloca novamente em destaque o AVC como uma das principais causas de morte no Brasil. E para comemorar o Dia Mundial de Combate à Doença, dia 29 de outubro,
O professor Otávio chama atenção para o controle do AVC, que pode ser evitado em até 90% dos casos. O próximo dia 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC, né? E depois dessa pandemia de Covid, o AVC infelizmente voltou agora a estar entre as primeiras causas de morte no Brasil. E não era para ser assim, né? Porque o AVC tem prevenção, tratamento e reabilitação. E na próxima semana vai acontecer em Singapura o Congresso Mundial de AVC, onde vão ser discutidos os principais avanços, tanto na prevenção, no tratamento, como na reabilitação dessa doença. É importante lembrar que até 90% dos casos de AVC podem ser evitados com o controle adequado dos fatores de risco, da hipertensão, da diabetes, do colesterol, parando de fumar, fazendo exercícios regularmente, se alimentando adequadamente, marcando consultas de check-up com o seu médico e também controlando o estresse e a depressão. E além disso, o AVC é uma emergência médica e diante dos sintomas de fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar ou para entender, dificuldade súbita para enxergar, dificuldade para andar de início súbito, incoordenação de um lado do corpo ou uma cefaleia explosiva de início súbito, é fundamental ligar rapidamente para o 192 ou procurar atendimento médico num hospital que tenha neurologista e que tenha um protocolo de AVC, porque o AVC é uma emergência médica e se o paciente chegar rapidamente no hospital, ele pode ser atendido e o tratamento pode ser administrado para reduzir as sequelas. Após sofrer um AVC, é essencial fazer a reabilitação e identificar as causas para prevenir novos episódios da doença. Um outro ponto fundamental é que quem teve um acidente vascular cerebral deve procurar segmento com um neurologista, principalmente para investigar a etiologia do AVC, a causa do AVC. Isso porque, de acordo com a causa do AVC, é que se planeja a prevenção secundária, as estratégias de tratamento para evitar um segundo evento. Então, um ponto importante é descobrir a causa do primeiro AVC para, de forma adequada, ajustar o tratamento do paciente para aquela etiologia e assim evitar que ele tenha recidiva dos acidentes vasculares cerebrais. Além disso, o AVC tem reabilitação e a atuação de uma equipe multidisciplinar com enfermagem, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, associados ao atendimento pelo neurologista e o fisiatra, podem ajudar a planejar essa reabilitação de uma forma adequada, utilizando os recursos mais modernos e as novidades aí no tratamento e na reabilitação desses pacientes, para realmente prover uma adequada reabilitação funcional ao paciente com AVC e que ele possa ter uma recuperação com a neuroplasticidade adequada e possa, assim, ter atividade de vida diária produtivas e ser reintegrado na sociedade. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.